Hoje nós vamos para o 5º episódio do Unface Podcast. Hoje nós vamos falar com um profissional de referência do Brasil e exterior. Afinal de contas, ele está em todos os congressos do exterior falando sobre técnica, mas hoje ele fala de uma forma diferente da técnica. Fala da técnica como fazer dinheiro no seu consultório. E não é ganhar dinheiro não, porque ele fala que ganhar dinheiro é quem ganha criança e mendigo. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Ganhar dinheiro ganha de pai e mãe. E você tem que fazer acontecer no seu consultório. 2025 tem que ser o ano da sua virada. Então, quando você estiver assistindo esse episódio, pega papel e caneta, anota tudo que esse cara vai falar e depois segue ele no Instagram, @EduardoPicanso, e também faça um curso com ele, seu dentista empresário. E meu consultório ideal. E meu consultório ideal. Ele vai falar sobre isso com vocês. Eu tenho o prazer de falar com um grande amigo, profissional de referência, contemporâneo de mais ou menos da mesma época. Ele está com cara de garotão, eu já estou mais ou menos, mas a harmonização faz isso. Então, fora brincadeira, nós estamos aqui para falar entre amigos de uma situação mais importante dentro do consultório que eu levei muito tempo para ver e mudar o caminho do meu consultório. Se eu tivesse conhecido o Eduardo falando sobre esse assunto, tivesse escutado, que na verdade eu já conhecia, tivesse escutado o Eduardo falando sobre esse assunto e mudado o caminho do meu consultório, hoje com certeza eu já teria feito isso há muito tempo lá atrás. Então você que está aí, você tem uma oportunidade especial. Esse é o nosso 5º episódio do Unface Podcast. Nossa, aqui, quem está aqui hoje? Meu grande amigo Eduardo Picanso, um cara que veio mudar a forma do dentista ver a sua empresa. Aliás, o dentista não via como empresa, ele via como um consultório, algo que ele botava o dinheiro no bolso, alguma coisa para fazer ele viver com o dinheiro que ele ganhava. E não é assim que funciona. E Eduardo vai falar sobre isso hoje, mas antes ele vai se apresentar aqui para a gente. Bom, vamos lá. Eu olho para aquela câmera, olho para lá. E aí, galera, tudo bem? Eduardo Picanso aqui. Primeiro, um prazer eu estar aqui aceitando esse convite do Sandro. Meu nome é Eduardo Picanso, com C cedilha, tá? Porque a galera bota com S e não me acha, então bota lá Eduardo Picanco, lá no @. Eu tenho aí, vou fazer 30 anos de formado agora, esse ano 2025 está chegando. Nesses 30 anos, eu falo que currículos foram escolhas que eu tive, tá? Então, eu escolhi ser mestre em reabilitação oral, paguei o curso. Escolhi ser especialista em prontodontia, paguei o curso. Escolhi ser especialista em harmonização orofacial, paguei o curso. Só que currículos ele define algumas escolhas. Eu tive algumas condecorações, como a Imortal da Academia Brasileira, do Rio de Janeiro, que são condecorações, mas quando eu vou definir Eduardo Picanso para você que está ouvindo a gente, eu falo que eu tenho 30 anos de formado, onde dentro do consultório eu tenho duas vertentes. Numa, eu cuido de pessoas e famílias através da odontologia de excelência e parcerias multiprofissionais com visão interdisciplinar para cuidado integral do paciente. Então já é um posicionamento diferente. Eu não me coloco como prestador de serviço. Eu me coloco como alguém que cuida de um nicho de pessoas que quer esse cuidado e paga por esse cuidado. E eu, há 21 anos, eu ajudo profissionais de saúde no desenvolvimento de competências e mentalidade empresarial, estratégica, empreendedora e gerencial, para que a gente possa realmente ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. E esse é um resumo do que é o Eduardo Picanso. Mas o principal no meu currículo é que eu sou amigo do Sandro. Bom, só da gente ouvir o resumo que vai ser o nosso podcast de hoje, já deu para ver que você tem que realmente pegar papel e caneta e anotar. Mesmo que não tenha aqui uma aula teórica, vai ser os insights que vão fazer a sua mudança. E aí depois disso você vai seguir o Eduardo, vai fazer um curso com ele, que eu indico muito. Mas eu quero dizer o seguinte, a introdução do Eduardo foi exatamente para dizer o seguinte, a gente tem que mudar a nossa mente. Eu levei tempo para ver isso. O Eduardo está falando que tem 30 de formado, 21 anos ele já falando sobre isso. Eu levei tempo para ver essa vertente e quando vi, de repente, não vou dizer que já era tarde, porque deu tempo de mudar e a gente está aqui hoje, né, mudou bastante. Mas se a gente tivesse começado a mudar essa rota antes, redirecionar esse GPS antes, a gente tinha tido mais resultado. Então é isso que a gente vai falar e eu já quero começar com uma pergunta que vai ser importante para a galera de casa. Se você hoje tivesse que voltar atrás, você estudaria mais empreendedorismo, todo esse processo, toda essa parte de gestão, ou você estudaria várias técnicas diferentes, várias especialidades diferentes, como eu fiz lá 5 especialidades, e buscando a melhora dos meus ganhos com a especialidade? O que você faria, o que você indica para o pessoal nesse sentido, cara? Vamos lá. Primeiro eu indicaria para a gente sair da adolescência. Por que sair da adolescência? Porque a adolescência é um momento de autorreferência, onde eu preciso que alguém me fale o que eu tenho que fazer. Eu acho que tudo começa, o processo de mudança, de transformação de verdade, ele começa quando você tem consciência do jogo.
Não é alguém que vai te falar, é a tua autorresponsabilidade. Então, se eu pudesse voltar, mas voltar mesmo, lá com os meus 16, 17 anos de idade, eu estudaria a parte da formação empresarial, que é o que eu ensino hoje para gente de 60 anos. De 18 a 60. Mas eu entenderia do mundo primeiro, porque eu vou entrar nisso aqui ao longo do papo. O dentista, ele se forma, ele monta um consultório para ele ter um lugar para trabalhar. Isso é o maior absurdo que tem. Parece um contrassenso, mas é o maior absurdo que tem. Porque o teu preparo da faculdade é para você ser mão de obra. Você não se preparou para saber sobre o comportamento de mercado, comportamento de compra, jornada de compra. Você não estudou a parte de planejamento financeiro para ver os modelos de negócio que você poderia criar. Você contrata a equipe errada, você não sabe a estrutura de uma equipe, não sabe a parte administrativa, não sabe a parte jurídica, não sabe a parte tributária, não sabe venda, não sabe marketing. E você monta um consultório que tem que ter tudo isso. Então, eu tenho que entender primeiro como é que é o jogo, para depois, se eu quiser ser mão de obra desse consultório, aí eu faço faculdade. Eu tenho que entender as minhas responsabilidades e as minhas tarefas a cumprir como dono, como gestor e como mão de obra, e a partir daí eu defino quais são os conhecimentos que eu preciso desenvolver para desempenhar cada função. O estrategista, que é o dono, o gestor na parte tática gerencial e a parte operacional. E aí eu monto um cronograma do que eu tenho que estudar, me especializar, para poder conhecer e ser de alta performance no que eu quero fazer. Mas para ser de alta performance eu tenho que entender de performance primeiro. E a maioria não sabe o que é performance. Que a performance implica em você ter processos na cabeça e a gestão do teu tempo para poder diagramar tudo isso. Mas não adianta o cara começar isso depois da faculdade, né, Edu? Ele tem que começar isso exatamente antes. E o ensino brasileiro peca muito nesse sentido, né? Hoje eu falo que o grande vilão, tá, o inimigo comum, é o sistema educacional. E eu achava que era brasileiro, mas como você na introdução falou, eu sou palestrante do Congresso de Nova York, dou aula em Barcelona, estou com alguns projetos para a gente expandir para fora do Brasil o que a gente tem. Ano passado, no Congresso de Nova York, eu dei uma aula em espanhol para um público de América Latina e eu vi que essa dor ela é comum em todos os países de América Latina. Dei aula agora para duas turmas da Colômbia, aqui no Brasil mesmo. Então, o sistema educacional mundial, ele não estimula que você pense no porquê você faz o que você faz. Simplesmente te dá uma linha temporal única que você acredita que, sendo um aluno bom, você vai ter um futuro próspero. A gente defende, o sistema de ensino defende que você tem que ter um CR alto, tem que ter uma nota máxima. E eu sempre falo, há 21 anos eu pergunto nas turmas, os melhores alunos das suas turmas são os mais bem-sucedidos? A resposta é não, em praticamente todos os casos. Então, e isso a gente não faz por mal, a gente faz por não pensar no porque a gente faz o que a gente faz. Porque se você pensar, o teu filho, que é a pessoa que você mais ama, se você for pai ou se for mãe, você continua falando para ele que, ô Joãozinho, olha só, você tem que tirar nota 10 na prova, porque como você só estuda, tirar 10 não é nada além do que a sua obrigação. Você falou obrigação, porque é isso. Então, a gente cresce ouvindo isso. A gente cresce ouvindo. E a pessoa que a gente mais ama, a gente sabota ela. Porque a gente não tem exatamente essa parte do autoconhecimento, que é outra parte que a gente trabalha no desenvolvimento pessoal, para entender que eu preciso de alguns elementos a mais para ter uma visão de mundo mais plena, para todo o conhecimento que eu tenho que adquirir, eu adquira ele no momento correto. Como você bem falou, se eu já estou formado com 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e depois disso eu vou aprender a precificar, eu tinha que saber isso muito antes para pensar o modelo de negócio ideal para abrir, para que ele seja sustentável. E a maioria não faz isso. E aí eu vou dar agora a maior dica de gestão empresarial. Sabe qual é? É que não tem dica. Ou você aprende a pensar, ou você vai sempre ficar para trás. Anota isso, hein? Ó, eu vou falar uma coisa. Se você está na faculdade, ó, eu vou te dar uma dica para ser dentista. Qual é a dica? Tem que fazer faculdade. Qual é a dica? Adianta eu te dar 10 dicas de como fazer uma resina? 10 dicas de endo? 10 dicas de prótese? 10 dicas de cirurgia cérvico-facial? Não. Eu tenho que passar por um processo. E é nesse ponto que eu falo, você vai ser sempre do tamanho do seu esforço. Para você ser dentista, você levou 5 anos, 8 horas por dia de estudo, por 5 anos, mais o que você estudou em casa, para você sair mais ou menos preparado. Essa é a verdade.
Se eu estiver na faculdade durante 2 anos, fiz 4 períodos, você está dentista? Você sabe fazer uma restauração? Sabe fazer um canal? Sabe fazer uma prótese? Com 2 anos? Você nem entrou na clínica ainda. Agora vamos fazer um paralelo. Depois disso, você fez 5 especializações. Eu costumo falar com os meus mentorados, falo assim, Eduardo, eu tenho muita insegurança, eu tenho muita dificuldade em formação de preço, dificuldade em venda, dificuldade em gestão de equipe. Eu falo, a sua dificuldade vem da tua falta de conhecimento. Você tem formação em quê? Implante, cirurgia. Implante. Você tem dificuldade ou insegurança em fazer um implante? Não. Em cirurgia? Não. Em fazer uma coroa? Não. Por que não tem? Porque você teve horas de treinamento, de conhecimento, de entendimento para chegar nesse ponto. Então, você sempre vai ser do tamanho do seu esforço. Se você não colocar um esforço para parte... A gente tem 3 planos em qualquer negócio. Operacional, tático, gerencial e estratégico. No operacional, um dentista, um profissional de saúde, dedicou aí 5 anos, 8 horas por dia. Quanto dedicou para o tático? Quanto dedicou para o estratégico? Você também não tem esforço. Se você não teve esforço nenhum aqui, você não performa, porque você não escolheu desenvolver a competência. Por isso que eu falo, a competência empresarial é uma escolha, mas a incompetência também é uma escolha. Vamos falar se ela é consciente ou não? Não é consciente para o sistema educacional, mas aí você atribui a tua falta de resultado a um terceiro. Qual é o teu poder de mudança? Nenhum. Quando você entende que o poder de mudança é teu, é você que escolhe desenvolver a competência, aí você tem o poder mas é mais fácil isso, né? Claro, é mais fácil. Botar em alguém a culpa botar na conta de alguém. Mas ninguém me ensinou. Você pagou para alguém ensinar? Não. Quantas vezes você escutou de um aluno seu ou de colegas que a gente não aprende na faculdade? A gente não aprende na faculdade. Tanto que o primeiro curso que eu montei de formação empresarial, que chama Dentista Empresário, é Dentista Empresário, as aulas que não tivemos na faculdade. Porque toda palestra, alguém falou, a gente não teve isso na faculdade. Aí você atribui a faculdade, que é de formação de competência operacional, te ensinar competência estratégica e gerencial. A faculdade ia levar quantos anos? 8? Você ia ficar 8 anos na faculdade para aprender isso? Não vai. Então, ou a gente tem a consciência que eu preciso ter uma visão sistêmica da minha vida, do meu negócio, para entender quais são os conhecimentos, os pilares que eu preciso desenvolver, para a partir daí tomar as decisões de uma forma estratégica e inteligente, para ver qual é o melhor modelo de negócio, para entender de pessoas, entender do negócio, entender do jurídico, entender do tributário, entender do financeiro, do administrativo, de marketing, da parte comercial. Eu tenho que entender. Se eu monto um consultório sem secretária, sem nada, eu escolhi montar um consultório ineficiente. Porque todo negócio ele tem que ter os 7 pilares. Se você tivesse que dizer tempo de dedicação para uma formação odontológica, 4 anos agora, né? 4 e meio. 4,5. Já tivemos época de 5 anos, sim, né? Mas beleza. Mas se você pensar que nesses 5 anos o que você aprende é muito menor do que você tem que aprender, ou muito pouco, perto do que você tem que aprender para ser empresário, isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, só que tem uma outra coisa que a gente tem que desconstruir. Na parte operacional, você estuda técnica, é tudo mais ou menos linear. O que é mais não linear é o entendimento sistêmico de uma pessoa, de um paciente. O entendimento sistêmico ele é não linear. Mas para você aprender as técnicas, o planejamento e a execução, você tem um entendimento mais abstrato, que é o sistêmico, mas você consegue conduzir direcionado para uma linha de coerência. No mundo empresarial, não. No mundo empresarial, tanto que o primeiro curso, tá? Eu tenho um programa chamado Meu Consultório Ideal. O Meu Consultório Ideal, ele consiste em 8 cursos lá dentro, cada curso tem por volta de 40 horas. O primeiro deles é empreendedorismo. Porque é como se fosse o entendimento sistêmico de um paciente, que é o entendimento sistêmico do mercado. Todo mundo está olhando para as mesmas coisas, mas se você não tem uma mentalidade empresarial estratégica, você não consegue buscar os insights para resolver dores que estão ali na cara de todo mundo. Só que com a mentalidade operacional, quando você faz um curso de gestão, você vê a gestão de forma operacional. Você faz um curso de marketing, você vê o marketing de forma operacional. Você não vê o nível estratégico e o nível tático, porque você nunca teve o treinamento para pensar dessa forma. E aí você acaba não tendo as soluções, você delega para a agência de marketing que não performa, você delega para um gestor que não performa, você não entende o que ele está fazendo, você delega para um contador que está interessado em você estar com o imposto em dia, não que você pague menos imposto. Não. Então, tudo isso são escolhas suas. São escolhas de quem está ali no front e escolheu essa mão de obra e montou um consultório para ele ter um lugar para trabalhar, sem entender nada do negócio dele. E aí você começa a ter as pessoas falando que quem está em crise? O mercado. Só que ela nunca estudou
o mercado. E aí quando eu trago de novo para essa coisa do abstrato do mundo empresarial, tem uma estatística que diz que 97% das pessoas está interessado em passar na prova. Só 3% está interessado em aprender. Essa conta no mundo empresarial, ela é muito alta para você pagar. Porque não adianta você entender de scripts e protocolos. Eu tenho que ter uma visão mais ampla de tudo. Eu tenho que entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender comportamento de pessoas. Então, eu tenho que me interessar por pessoas. Com esse mundo da inteligência artificial surgindo agora, tem um estudo de Harvard que fala que o profissional mais bem pago, que serão mais bem pagos, né, ou mais bem sucedidos, serão os profissionais que entendem de pessoas. Sim. Mais até do que competências de QI, né? Sim, Porque uma inteligência artificial pode substituir isso. Claro. Hoje. Mas essa humanização, essa forma de atendimento, essa forma de lidar com o paciente, isso faz uma diferença muito grande do mundo empresarial também. É uma das estratégias para você ter uma empresa bem-sucedida, é a sua equipe bem treinada para atender bem ao cliente. Só que o atender bem, ele varia. Por isso que eu falo, se você leu ali como atender bem num livro de marketing, tá errado, porque pode dar certo em Floripa e não dar certo em Brasília. O atender bem consiste em você conhecer o teu cliente. Só que quem tem que ter o interesse pessoal e legítimo é o dono. Se ele não tem esse interesse, ele dificilmente vai entender o que é atender bem. Porque o bem, qualidade, todo mundo quer qualidade, mas qualidade para o Sandro pode ser pontualidade. Qualidade para o Diogo, que está filmando a gente ali, pode ser atender final de semana, atender à noite. Qualidade para mim pode ser atender com educação. Então a qualidade para cada grupo de pessoas pode ter um diferencial competitivo que você tem que desenvolver e mostrar qual é o teu para conectar com a qualidade de um público-alvo que você está pré-determinando. Se a gente tivesse falar agora para quem está escutando e para o cara anotar isso, qual é a estratégia então que ele tem que pensar ou o que ele tem que fazer para ele ver qual é essa diferença, né? Se existem várias nuances, o que ele tem que fazer hoje no mundo dele, na cidade dele, no local dele, no consultório dele? Estudar as pessoas daquela comunidade. Só que deveria fazer isso antes de abrir o consultório, não depois. Porque depois você pode chegar à conclusão que você tem um elefante branco. Porque abriu o consultório no lugar errado, para o público errado, com o preço errado, com a equipe errada. E quem é o responsável por isso? Ele, que não aprendeu a ter negócio antes de abrir o negócio dele. O consultório, odontologia não é um negócio, mas o consultório e a clínica são um negócio. Então, se eu não levar isso de forma profissional, eu não vou performar porque eu não mereço performar. O dinheiro não leva desaforo. O amadorismo está cada dia, ainda mais com a IA, com os dias contados. Então, a IA, para quem tem a formação empresarial estratégica, é um ótimo estagiário, porque é ele que vai me assessorar para as estratégias. Quem tem que pensar sou eu. Exatamente. E se eu não tenho desenvolvimento de competência estratégica, de mentalidade, de conhecimento... Não adianta você ter inteligência artificial. Não adianta. Então, quem faz trabalhos que não são de pensamento estratégico, a IA vai substituir. Muita gente está achando que pensar vai ficar para trás. Não, é o contrário. Pelo contrário, né? É o contrário. O estrategista tem que estar por trás da IA. E aí você performa de uma forma... Você galopa muito mais do que quem está andando. E é muito diferente. Dentro da inteligência artificial, a gente tem como melhorar as experiências dos públicos. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Primeiro, ter o interesse em conhecer o público. Gente, olha só, marketing não é postagem. Marketing é o quanto eu conheço do mercado, entendo as dores, dúvidas e desejos desse mercado, para eu poder ser a melhor solução para que ele me deseje primeiro. E não é assim que a maioria se posiciona. Edu, eu vejo muitos profissionais hoje da odontologia começando a criar sistemas de ensino para os outros colegas, ensinar os outros colegas a fazerem marketing que chame a atenção do público. Alugar um carro e fazer fotos, etc. e tal. Você acha que esse marketing é o fundamental para o cara ter a solução no consultório? É que assim, eu nem chamo isso de marketing, eu chamo isso de forma de comunicação. Eu vou comunicar alguma coisa. Então, assim, eu quero comunicar sinais de riqueza para poder conectar com pessoas que vejam que eu sou bem sucedido.
Tá, isso funciona onde? Porque se eu não tenho a jornada de compra mapeada, o que acontece? Imagina que eu sou um cara que tem helicóptero, tem jatinho. Aí eu vejo um dentista que tem jatinho, eu vou nele. É impossível. Isso não funciona. Agora, eu sou o cara que tem um jatinho. E aí ele vai em você fazer uma cirurgia cervical. Tá? E ele fala assim, Sandro, cara, eu tenho muita vontade de fazer, sei lá, uma coisa que você não faça, sei lá, laminados cerâmicos. E aí você fala assim, cara, vou te indicar o Picanso. Vou te indicar o Picanso. A indicação não veio do Instagram. Sim. Veio do Sandro, que é um profissional de saúde, pode ter sido um nutricionista, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico. Foi e me indicou. E aí na indicação, tem um perfil dele aí? Tem. Aí ele vai e me olha. A partir dessa leitura, sim, depois da indicação, ele consegue ver se eu sou o personagem e se o meu consultório é o cenário ideal para o profissional de saúde que ele quer ser cuidado. E aí eu tenho que entender desse jogo, desse fluxo. A maioria das pessoas não quer entender e quer fazer tráfego pago. A maioria das pessoas, a maioria 95% das pessoas, tem gente que dá certo, dá. Mas a maioria das pessoas reclama que o público que vem é curioso, que falta, não é qualificado. De cada 100 que você paga pelo lead, você tem 5% de conversão. Só que foi você que escolheu isso. Eu tenho outras formas de captação de cliente. A gente trabalha lá no meu consultório ideal, 14 funis de captação. E o tráfego pago é mais um. E vou te falar que ele está lá para 11ª opção. Tem muitos outros que convertem muito mais. Muito mais. A gente tem lá uma aula sobre mentalidade de ciclo, ao invés de funil, que a gente faz com que um paciente indique pelo menos 3 a 5 por ano. Então, você tem uma base de 100 pacientes, eu consigo gerar de 300 a 500 por ano, fazendo estratégia de ciclo. Com os próprios que já estão ali? Com os próprios, que já te menos investimento financeiro parceria, e com mais fechamento de negócio. Eu sou o presidente do Congresso Harmonia, o Sandro é um dos palestrantes. Esse ano a gente vai ter de novo. E por que eu estou falando do Congresso Harmonia? Porque a mentalidade que me fez criar um congresso, esse congresso ele tem uma visão, como eu falei, eu cuido de pessoas através de uma odontologia de excelência e parcerias de multiprofissionais com visão interdisciplinar, para o cuidado integral, o cuidado integrativo do paciente. O Harmonia, ele primeiro nasceu naquela briga lá de médico e dentista, um chamando o outro de bobo, outro chamando o outro de feio. Eu falei, cara, quem está chamando de bobo, quem está chamando de feio são os profissionais ruins. Porque os bons entendem, o médico bom entende que o dentista bom é bom e vice-versa. E eles se complementam. Então, esse congresso, eu criei para você criar conexões multiprofissionais, que é como eu tenho, para você conectar com o nutricionista, que o teu paciente está fazendo consulta com o nutricionista, está emagrecendo, e ele vai querer fazer algum procedimento de harmonização, por óbvio. E vice-versa, tem a mão contrária. Você tem fisioterapeuta, osteopata, biomédico, você tem médicos de várias especialidades, cardiologista, pneumologista. Tem várias especialidades que o paciente teu pode ir para ele e o dele pode vir para você. Perfeito. E a melhor indicação que a gente tem de paciente é a boca a boca. E quando eu começo a estudar a fundo como funciona a boca a boca, se você faz um trabalho em mim, eu não vou chegar no bar e falar, o que o Sandro fez aqui em mim. Não vou fazer isso. Não é assim que funciona a boca a boca. Eu preciso fazer com que as pessoas falem de mim. Então, dentro da classe A e B, a maioria dos pacientes busca profissional perguntando para os profissionais de saúde que cuidam dele. Sim. Classe C e D pergunta para o compadre e para a comadre. Então, se eu quero uma classe A e B, por óbvio, eu tenho que fazer conexão com quem? Com outros profissionais de saúde que conheçam o meu trabalho, que validem e que me tenham como referência. Perfeito. Então, semanalmente, eu tomo um café, almoço, janta ou um chopp com algum novo parceiro estratégico para eu ter uma nova possibilidade de indicação de uma forma estruturada. Não é me indica que eu te indico. Então, existe um fluxo para a gente fazer essa indicação de pacientes de outros profissionais de saúde. Então, quando eu criei o Harmonia, além da técnica que você vai aprender no congresso, você tem uma oportunidade de fazer dinâmicas onde você vê como um profissional pode complementar o outro para cuidar da mesma patologia e patologias conexas, tá? Que a gente vai ter ali, que um pode complementar o outro. Isso faz com que eu possa ter muito mais pacientes. Se eu fizer uma conta rápida, o que eu faço? No ano, 52 semanas, eu marco 52 cafés, ou almoço, ou jantar, ou chopinho com alguém. Dos 52, vamos supor que 60% não deem nada. Ou seja, dos 52,
20 eu conecto, 32 eu não conectei. Esses 20 vão atender pelo menos 20 pessoas por semana, 15 a 20 pessoas por semana. A gente tem no nosso modelo uma ficha de pré-anamnese que eu sempre vejo, Sandro, para eu entender se o paciente precisa ou não de uma cervicoplastia, o que eu preciso perguntar para ele? Ele vai me falar. Então, os parceiros, eu pergunto na minha pré-anamnese se o paciente tem queixa de queda de cabelo, se ele tem queixa de sobrepeso, se ele tem dor no braço que irradia, se tem dormência na mão. Eu trato disso? Não, meus parceiros tratam. E os parceiros têm uma pergunta que é, você tem alguma queixa sobre o seu sorriso ou envelhecimento facial? Se o paciente fala sim, ele fala, ó, vou te indicar para o Eduardo Picanso para fazer um exame com ele. Então, desses 15, 20 pacientes por semana que o cara atende, se ele tiver um que responde isso, eu posso ter 20 indicações novas por semana de um profissional de saúde que já me valida. Eu posso ter mais 50, 80 pacientes novos por mês. Edu. Só que isso é uma estratégia, tem processo e tem um modelo de como fazer. Network vale mais do que dinheiro? Vale mais que dinheiro. Network vale. Só que fazer network não é falar que você sentou na mesa e conheceu e tirou uma foto. Network é você se interessar pelo outro, ajudar o outro para depois ser ajudado. Então existe também um processo para saber como faz conexão. A conexão ela não é shake your heads, não é isso. A conexão ela vai muito além disso. E muitas vezes então você fala, a pessoa que você está fazendo esse network, você está ensinando ela como retribuir o que você está fazendo para ela. A indicação que você faz para ela, você tem que muitas vezes ensinar, porque de repente um profissional também não sabe fazer. Nem não sabe, porque ele nunca... Eu falo, se você nunca fez um treinamento para aprender como se faz conexão network, que eu tenho pelo menos 4 aulas no meu consultório ideal, pelo menos 4 aulas de 1h30, você não vai entender como faz o processo. Tudo que você vai ter que fazer, você deveria fazer um curso para aprender. Ah, eu quero lutar judô, você vai fazer um curso de judô. Ah, eu quero aprender tricô, curso de tricô. Ah, eu quero aprender alemão, você vai fazer um curso de alemão. Aí você vai montar um consultório, você não faz um curso de formação empresarial, é uma escolha. Ah, mas a manada não faz. Então, é uma decisão, se você está na manada ou não. Pessoal, na verdade é o seguinte, a gente... Quando você está vendo o nome do podcast, você pode pensar que a gente está falando só de técnica. Mas não adianta você ter uma técnica melhor do mundo se você não tiver o que o Eduardo está falando. Eu posso te dizer isso, que eu procurei sempre estar entre os melhores em termos de técnica. Mas eu não via a mudança do consultório. Era um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre. Um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre. Isso. Até que me dei muito mal, perdi muitas coisas importantes, né? Inclusive um casamento e tal. Por quê? Depois que você começa a ter autorresponsabilidade. É isso. Foi o primeiro livro que mudou a minha visão. Autorresponsabilidade. Eu achava sempre que era de alguém, da faculdade, assim, etc. Sim. Depois que você perde muita coisa, que você começa a reavaliar, alguns continuam perdendo depois, fazem tudo igual, outros vão começar a melhorar esse processo. Se você tivesse que falar hoje, né, para um profissional tecnicista, a forma dele fazer dinheiro acontecer no consultório, é estudar mais a técnica ou fazer tudo que você está falando? É que assim, primeiro deveria ser a formação empresarial. Primeiro. Eu vou bater no que você falou, que tem muita gente que fala, a gente precisa quebrar para aprender a fazer. Deixa eu fazer um paralelo. Eu quero fazer medicina, mas não quero fazer faculdade de medicina. Mas eu vi ali num vídeo 10 vídeos no YouTube, como é que eu faço uma cirurgia de apêndice. Eu vou fazer a cirurgia com 10 vídeos de cirurgia? Eu vou esperar matar alguém? Ah, não, agora não, eu vi que não dá, eu vou fazer medicina agora? Não, você faz medicina primeiro. Você se prepara primeiro, para depois fazer a coisa. No mundo empresarial é a mesma coisa. A pessoa que escolhe quebrar é igual a pessoa que escolhe matar alguém primeiro, para depois aprender a ser médico. Eu tenho que primeiro aprender a coisa para eu montar já certo. Eu falo, aprender sozinho e de graça custa muito caro. Porque os anos que você perde da tua paz, de dinheiro e tudo que envolve você ter a alta performance no negócio, que você não vai ter, porque você escolheu não aprender a competência empresarial. Eu falei, vou falar de novo. A competência empresarial é uma escolha e a incompetência também. E aí vou dar um resumo, Se você tem formação em endodontia? Não. Não. Alguma coisa que você tem formação sem ser cirurgia? Auditoria odontológica, por exemplo. Não, outra. Harmonização? Harmonização. Vamos lá, harmonização. Vamos supor que você fez um curso de harmonização, tá? Você fez uma especialização em harmonização e
mesmo após a especialização, se eu perguntar, Sandro, de 0 a 10, qual a nota que você se dá como harmonizador? Você se dá uma nota 3, mesmo especialista. Porque tu levou o curso nas coxas, chegava tarde, saia cedo, não prestou muita atenção, só passou na prova. Queria só o certificado. Queria só o certificado. Vamos trabalhar a autorresponsabilidade. Você pode harmonizar alguém sendo uma nota 3? Não. Para você poder harmonizar alguém, para poder ter ali a firmeza para fazer diagnóstico correto, planejamento correto, execução correta, e se der algum problema você manejar a intercorrência da forma mais célere, eu preciso ser pelo menos uma nota 9. Maravilha. Vamos lá agora para a formação empresarial. Para montar um negócio, eu preciso primeiro entender da parte de empreendedorismo. Então tem que ser pelo menos uma nota 9 nesse pilar. Dali, montar um plano estratégico, montar um plano de negócio. Eu tenho que ser pelo menos nota 9 nisso. Dentro dele, eu tenho o plano financeiro, que tem que ser nota 9. Plano tributário, nota 9. Plano jurídico, nota 9. Plano administrativo, nota 9. Plano comercial, nota 9. Plano de marketing, nota 9. E mais a parte de desenvolvimento pessoal como líder, nota 9. Você está botando 9 como um teto baixo. Um teto baixo. Porque, assim, pelo menos você é bom. Você não é o excelente, a excelência é 10. 9, cara, você vai ter ali o conhecimento para pensar no porquê você faz o que você faz. Então, se eu não tenho nota 9 em todos, ou que eu não tenha, que eu tenha nota 9 na parte jurídica, tributária e financeira, mas eu consigo um sócio que seja nota 9 no marketing e vendas, eu conectei. Por que as pessoas falam que sociedade não dá certo? Porque não entendeu que para ser sócio, dono, eu tenho que ter habilidade de dono, que é a formação empresarial. E como é que as sociedades se formam? Junta um periodontista com um endodontista, com um harmonizador e um protesista e monta um negócio. Ou seja, 4 que sabem operacional, não sabem nada do tático, nada do estratégico. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Porque nenhum deles poderia ser sócio de ninguém. Porque nenhum deles desenvolveu a competência empresarial. Então, na hora que eu sou nota 9 em tudo isso, ou busco os complementares para o plano estratégico e para o plano tático, aí sim eu tenho chance de ter um negócio. Qual é a função do estrategista, do dono? É olhar 2 anos para frente, é futuro. Eu tenho que entender mercado, entender a parte de empreender, as tendências, usar ferramentas de inteligência artificial ou não, mas eu estou olhando para frente. O estrategista olha para frente. O que quem está no plano tático faz? Eu olho para trás. Eu vou analisar os KPIs, os indicadores de resultado, para tomada de decisão, para fazer uma gestão em nível tático. E o operacional é o presente, é quem executa. É o contador que emite a guia do DARF para você pagar, é o advogado que manda um contrato, é o dentista que faz o procedimento. Então, o entendimento dos planos, das competências e responsabilidades dos planos é fundamental para eu ter isso. Aí você fala assim, tem que estudar gestão. Cada pilar desse tem 3 níveis de gestão. Então, dentro do marketing, eu tenho gestão estratégica, gestão tática e gestão operacional. Então, nem isso, sistemicamente, a pessoa vê o todo, para entender que cada pilar desse eu tenho níveis de gestão diferentes e que, quando eu tenho esse entendimento, eu vou ver o que eu pessoalmente vou adotar para eu fazer e o que eu tenho que delegar. Então, se eu monto um consultório, eu não tenho secretário, eu não tenho auxiliar, eu não tenho um jurídico, eu não tenho um marketing, eu não tenho um tributário, eu não tenho administrativo. Você escolheu montar um negócio completamente amador. Está na sua mão, né? E aí, o que acontece com isso? O que aconteceu com isso? A gente tem aí, a última contagem que eu fiz no site do CFO, tinham 415 mil dentistas e 79 mil clínicas. Mais de 95% mentalidade operacional e quase 100% das clínicas gerenciadas de forma amadora. O que o dentista fez assim, de bandeja? Entregou para a empresa. Entregou para franquia e grandes grupos. Isso. Por quê? Em 2019 saiu uma matéria falando que a odontologia era o mercado de serviço mais lucrativo do Brasil. Então, se eu sou empresário, vejo assim, cara, qual é o mercado mais lucrativo? Odontologia. Dá para eu entrar? Tem dentista? Cara, mais de 400 mil. Mas eles querem aprender a ser dono? Querem ter o negócio deles de forma própria? Ele entende de mercado? Não entende nada. Opa, Oceano Azul. E aí a gente vê o grande empresário, quer dizer, alguns que não são, olha, a maioria não é da odontologia, os donos de franquia, né? Porque para eu ser dono, isso é outra coisa. Eu vou falar uma coisa que pode chocar muita gente que está ouvindo a gente. Se a pessoa foi lá e ela, depois de 5, 10, 15 anos de formato como dentista, fez um curso e hoje ela é só dona de consultório. Se eu pudesse pegar essa pessoa com 17 anos de idade, falar assim, cara, qual é o teu objetivo estratégico? Qual é o teu ponto B? Eu quero ser dono de consultório. Quero ser dono de consultório. Para eu ser dono de consultório, tem que fazer o meu curso, que é o meu consultório ideal, que é a formação estratégica, empresarial e gerencial.
esse curso te leva para o ponto B. Ah, mas eu quero ser mão de obra do meu negócio também. Aí você escolhe fazer faculdade. Faculdade, você vira mão de obra. O meu curso, você vira dono e gestor. Então, se eu não queria ser mão de obra dele, a minha pergunta é, para que você perdeu tempo e dinheiro fazendo faculdade? Para quem que você acha que o dentista, para quem, né? Você acha que o dentista perde mais dinheiro? Para ele mesmo. Para ele mesmo. Ele perde para ele mesmo. Essa é a frase que eu queria escutar. Ele perde para ele mesmo. Ele perde para ele mesmo. mesmo. Mas, e gente, eu estou falando isso, não é por mal, não. Se você está escutando isso, não precisa nem ficar ofendido, porque aí eu levanto a mão dizendo que eu já fiz isso muito. E hoje em dia ainda me pego numa situação de falhas grandes. Por quê? Porque, de repente, eu não estou sendo nota 9. Entendeu o nota 9 que o Edu está falando? É exatamente o mínimo que a gente tem que ser hoje. É bom demais no que a gente faz. E buscando a excelência. Eu falo muito na palavra excelência e tem gente que, às vezes, uns haters lá me mandam umas mensagens. Tá achando que é excelência no que você faz? O cara perde tempo com esse troço, né, cara? Mas aí eu falo pra ele, bom, eu tô pelo menos buscando isso. Sabe de que é um problema do hater? Busca. De que é um problema do hater? É dele. É dele mesmo. Não, se o hater me acha bom, o problema é dele. Se ele me acha ruim, o problema é dele também. Esse problema não é meu. A opinião do outro é a opinião do outro. Até porque, na opinião do outro, quando você trabalha... É que assim, eu trabalho 2 grandes pilares. A autorresponsabilidade e o autoconhecimento. Se a pessoa fala assim, Picanso, você tá gordinho. Olha, tô gordinho? Tô. Então não vou me ofender. Não, não tô. Não, então tá enganado. Então é a janela que você tá olhando, pegou uma foto esquisita ali, viu gordinho. Tá careca? Tô careca? Tô. Então não vou me ofender. Não, não tô. Tá enganado. Então, você tinha um vídeo uma vez que eu li, que, tipo assim, eram pessoas com os olhos vendados e, assim, que objeto é esse na tua frente? Aí um pegou, isso aqui é uma corda. Isso aqui é uma parede. Isso aqui é um pilar. Isso aqui... Todo mundo estava certo, mas o que era? Era um elefante. Só que cada um tocava numa ponta do elefante. Então, a opinião de cada um é da fatia que ele está vendo. Se ele não tem a visão do todo, ele não pode emitir uma opinião do que é. E hoje o que a gente mais tem pessoas emitindo opinião e julgamento daquilo que elas não fazem a menor ideia do que estão falando. Porque é muito mais fácil eu julgar do que eu aprender para poder emitir uma opinião. Então, o ponto hoje, e isso é um problema da sociedade brasileira, porque para eu emitir uma opinião, Sandro, você é contra ou a favor do desarmamento? Cara, o que eu entendo de política pública de armamento ou desarmamento? Não entendo nada. Então, eu não posso emitir uma opinião. Por quê? Porque eu não entendo. Para eu emitir uma opinião, eu tenho que entender da coisa. E hoje, você fala alguma coisa, a pessoa sabe do que você está falando e sobre o contexto que você está falando? Cara, não. Aí ele me emitiu uma opinião. Qual o valor da sua opinião? É o valor de um peido, mano. Não vale de nada, mano. Nem caga a porra da calça. Então, vale de um peido. Pode gerar um cheiro ruim momentâneo, cara, mas passou, né? Não é nada. Não é nada. Não é nada. A pessoa fala assim, Sandro, você é isso. Aí você pensa, em alguma das minhas vertentes eu sou isso? Sou, então... Não sou. A pessoa está errada. Eu vou alocar meu tempo com aquela pessoa para eu falar, não, eu tenho tanta coisa. E aí, quando a gente começa a falar de planejamento estratégico, eu tenho 8 negócios, né? Para cada negócio, eu já tenho o meu ponto B de chegada e eu já determinei as minhas estratégias de planos de ação para que as metas e objetivos estratégicos sejam atingidos em cada etapa. Tudo que eu pego e alguém fala, eu vejo, isso aqui está alinhado com alguma rota que eu tenho? Tá. Eu pego aquilo é útil. Não tá. Cara, não. Não, simplesmente não. Porque eu não vou perder meu tempo. Isso vale até para quem está em caminho sem tá muito direcionado, porque nunca fez um treinamento de estratégia. Exemplo, eu coordenei curso de especialização em implante. Fui coordenador por 7 anos. Eu dei aula de harmonização orofacial por 8 anos. Só que o implante eu parei de dar em 2017 e a harmonização eu parei em 2022. Por que eu parei? Porque eu desconheço agora tudo? Não. Foco estratégico. Então, hoje, eu foco no meu consultório e no desenvolvimento empresarial de profissionais de saúde. Então, se você me chama para um podcast para falar sobre elementos empresariais para a transformação da vida de pessoas, eu aceito. Se você falar, Eduardo, vamos falar aqui da biologia óssea de como o implante é incorporado, provavelmente eu não aceitaria. Eduardo, você pode vir aqui no Instituto dar uma aula sobre prótese sobre implante, diferença de parafusada para cimentada? Provavelmente eu ia falar não. Se você falar, Eduardo, pode vir aqui dar uma aula de formação de preço?
provavelmente venha. Por quê? Está alinhado com o meu objetivo estratégico. Então, se eu estou fazendo uma coisa que não está me direcionando para o meu objetivo, eu tenho que saber falar não. Porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Enquanto eu estou fazendo uma coisa que não me leva para o lugar, eu estou deixando de fazer coisas que eu deveria estar fazendo. Essa consciência, essa clareza estratégica muda completamente o jogo. Porque foco é você ter muita clareza de ponto de destino. De cada um dos meus... Você acha que o dentista tem essa clareza do que ele quer? Apesar de repente, por exemplo, vamos falar da harmonização como técnica e como tantas vertentes que tem dentro de uma técnica. Eu acho que é uma das especialidades que a gente tem mais técnicas dentro de uma especialidade. Certo. Quer dizer, então você tem que hoje ser ou focar em alguma coisa ou tentar ser especialista em tudo, especial em tudo aquilo e não conseguir esse objetivo. É o que eu vejo com muita gente que passa por mim buscando um curso específico, que é o de lipoescultura, das técnicas cirúrgicas de face agora evoluindo muito, mas ele faz peeling, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Nada contra, mas ele direciona para todos os lados. Você acha que esse cara vai ter o mesmo resultado do que está focado em algo específico? Então, eu vou te dar uma opinião que ela não é a opinião do senso comum. Tá? Por que eu te falo dessa opinião? Porque quando eu tenho clareza do que eu quero, eu me coloco, assim como na parte empresarial, você pelo menos nota 9, eu tive um grande mestre, tá, que é o Basílio Figueiredo. E o Basílio, eu fui para aula no 5º período de faculdade e ele era um cara que era bom em tudo. E isso era contra o que eu aprendi na faculdade. Ninguém pode ser bom em tudo. E aí quando eu comecei a entender dos pilares de desenvolvimento para eu ser nota 9, eu falo assim, o Basílio ele era muito crítico com excelência. Até posso contar um caso. Eu queria que ele me ensinasse a fazer faceta de porcelana. Isso em 95. Tem quase 30 anos. E aí ele foi, me deu lá 2 bocas para eu preparar. Eu fiz o preparo, eu mostrei para ele. O que você acha? Aí ele, o que você acha? Você acha que tá bom? Eu falei, acho que tá bom. Você acha que pode melhorar? Olha bem. Aí eu fiquei olhando, falei, aqui eu posso retificar, aqui eu posso arredondar, aqui eu posso alisar um pouquinho. Aí ele falou assim, se você tá vendo que não tá bom, por que você não mostrou? E aí, só que foi assim que eu fui criado. Então, eu comecei a fazer endo para ele. Eu especializei em prótese, cirurgia, a parte de periodontia. Eu fui me especializando para eu ser 9, pelo menos, em cada uma das especialidades. Então, o problema não é fazer um monte de especialidade, é você fazer a moda caralho a especialidade. É você fazer nas coxas, sem entender de diagnóstico, planejamento, execução, manejo de intercorrência. Se eu me dedico para ser isso, só que o tempo para você fazer isso é maior do que você dedicar a moda caralho. Então, se você vai e quer fazer isso dessa forma, você consegue fazer múltiplas especialidades ou procedimentos se você tem essa visão. Só que a grande maioria tem essa visão? Isso não. Perguntar. A maioria, por cento, se você tivesse que botar em porcentagem hoje? 97% quer aprender a passar na prova. 3% quer interessado em aprender. Por que eu desisti de hormônio? Porque na hora que eu assisti uma aula do Lúcio Lemos, que era um curso de 3 dias, assisti 4 horas de aula dele e eu queria muito fazer hormônio, que tudo que aparece eu quero aprender. Aí na hora de hormônio eu olhei e falei, cara, com que esse cara falou que em 4 horas, eu vou levar uns 2 anos para entender o raciocínio dele. Eu falei, não dá para mim. Laser terapia, eu entendo que funciona. Só que como é que se vende laser? Ó, protocolo para afta é esse aqui. Protocolo para isso, aquilo ali. Protocolo para isso, aquilo ali. O que eu entendi do protocolo? Nada. Só executo. E aí, se eu não consigo pensar no porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu simplesmente não faço. Porque eu tenho isso, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu mudar o plano, se eu mudar o joule, se eu mudar a potência aqui, se eu mudar o tempo, se eu mudar o plano, o que acontece? Eu tenho que entender disso para poder fazer o que eu quero fazer. Se a pessoa quer fazer múltiplas tarefas, múltiplos procedimentos, múltiplas especialidades, se tiver essa linha de ser nota 9, vale para a parte empresarial, vale para a parte gerencial, vale para a parte técnica. Falando de aprender técnica, a pensar. Falando de técnica, a gente vê muito dentista focado na teoria, aliás, na prática da técnica. Não na teoria, no aprofundamento para chegar ao 9 lá. Sim, sim. Isso é um grande problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Tá? Eu coordenei a especialização e eu não queria ter uma empresa só parceira. Porque eu sou contra o cara, ó, fresa 1, 2, 3, implante A, fresa 1, 2, 3, 4, implante B. Não, cara, tem que aprender como manipula osso. Tem que aprender a característica de cada implante para entender o que uma rosca
de auto-rosqueamento é diferente de uma rosca quadrada. Qual é a diferença? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Quando é que eu penso na coisa? Quando eu pego essa estatística e eu traduzo que 97% das pessoas estão interessadas em passar na prova, só 3% em aprender, o aprender a pensar é muito diferente. Isso é assustador, né? E é uma grande diferença do que eu falo para o meu treinamento, que não pode entrar os 97%. Por isso, o meu treinamento, ele é um treinamento que quem entra é transformado. Porque ele entendeu que o jogo é aprender a pensar no porquê faz o que faz. E no seu treinamento hoje, entra 3% só? Entra 3%. E é o que você quer. É porque... O cara que quer... É porque se a pessoa tiver uma mentalidade de empregado... Dos cara, outros 97%. Ela não entra. Ela vai achar ela não performa, ela vai achar que tem muitas horas. É isso. Ela quer fazer uma faculdade de odontologia, mas não quer fazer 5 anos. Ela quer um atalho que não tem. Ela não consegue pensar. Então, é muito complicado. Se você pegar a grande maioria dos alunos, quando a pessoa já entra no meu curso perguntando, tem certificado? Cara, certificado quem vai te dar o dinheiro do bolso. Até tem certificado, óbvio que tem. Mas a preocupação do certificado. Quando você vê um aluno, tá? O Joel Alves tinha uma brincadeira que ele falava assim, o que é aluno? Vamos analisar a palavra aluno. A, negação, luno, luz. Ou um ser sem luz. O aluno é um ser sem luz. Então, o aluno que ele chega, tem um curso lá com 20 aulas, o que ele faz? Um curso online, um exemplo. Ou até presencial. Ele assiste as 20 aulas, tá? E no final quer o certificado. Eu pergunto, você sabe tudo das 20 aulas? Não. No meu treinamento eu falo, a gente tem cada curso, cada um desses 8 cursos que tem no programa Meu Consultório Ideal, ele tem por volta de 28 a 40 aulas, de 1h15. Tá? Pode ser 1h30, pode ser 1 hora, mas eu estou de 1h15. Então dá mais ou menos 40 horas cada curso. O de marketing tem um pouco mais, e eu acho que o de planejamento estratégico ou empreendedorismo tem um pouco mais também. Quando você faz a aula, você tem que se perguntar, eu consigo explicar o que eu aprendi aqui para o Sandro? Consigo. Então passa para a próxima. Não, eu não consigo. Assiste de novo, porque o compromisso é com o aprendizado e essa é a grande mudança. Então, no geral, esses 3% é aquilo que você quer mesmo dentro do curso. É quem quer mesmo, quem está com vontade. É quem vai virar o jogo. Quem vai virar o jogo. A maioria, você falou da harmonização. Quando você começa a fazer uma análise de mercado, na década aí de 80 para 90, tá, teve um boom da galera entrando para onde? Para orto. Por quê? Porque a orto dava dinheiro. E aí, um monte de gente não preparada para cuidar de pessoas entrou e, meu irmão, acabou com a ortodontia. Tanto que o exemplo... Posso levantar a mão? Pode. Foi a minha primeira especialidade. E não gostava de dobrar fio, ainda fui fazer Edwise. Quer dizer, em resumo da história, o que eu estava pensando primeiro? Dinheiro. Em dinheiro. E não tinha estratégia nenhuma de como fazer o dinheiro acontecer na minha vida. É isso. Nem muito menos a técnica, porque eu não gostava daquilo que eu ia fazer, eu estava pensando só em uma coisa. É isso. Mas isso acontece ainda hoje. Acontece o tempo inteiro. E é por isso que são profissionais predadores. Tá? Eles vão acabar com a especialidade. Tanto que a ortodontia hoje é exemplo de marketing negativo, de espiral negativa no mundo do que não se fazer, que é cobrar mensalidade. Porque, assim, há 21 anos eu mostro como cuidar da ortodontia como uma plástica facial dento-óssea que você faz através de dispositivos. Mas, Edu, eu vou te dizer uma coisa. Aí eu falando sobre isso, e aí eu levei tempo demais para entender esse processo. Sim. Aí fui para outra especialidade e continuei, de repente, nela fazendo a mesma coisa. Sim. Pensando no financeiro. Porque a base comportamental, ela não tinha sido cuidada. Foi difícil a mudança. Então, hoje, por exemplo, dentro do seu curso, você fala muito sobre isso, sobre mudança. Muito. Sobre base comportamental. Exatamente da base dele. Quer dizer, que eu acho que o dentista, quem está escutando a gente, né, seja da área de saúde, ou em qualquer área de saúde, eu acho que funciona mais ou menos parecido, né? Sim. O cara tem que voltar atrás, repensar em tudo e voltar a fazer... Lembra dos 2 pilares? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. É isso que a gente trabalha. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. No desenvolvimento pessoal, eu tenho que trabalhar muito isso. A base comportamental, que foi para a ortodontia, que dava dinheiro, ele depredou a ortodontia. Foi para onde? Para o implante. Depredou o implante. Porque o mesmo comportamento de profissionais que entraram nesse mercado, que dava dinheiro. E agora para a harmonização. Só que agora na harmonização, um buraco mais embaixo.
Eu sou perito judicial, não sei nem se você sabia disso, tenho 10 anos. A quantidade de processo aumentando, principalmente em estética, tá? Porque quando era ortodontia e implante, que são os líderes de processo ainda, tá? Mas a harmonização tende a passar, porque a curva de processo de harmonização está cada vez maior, a gente estava trabalhando um edentulismo, o paciente tinha um problema para resolver um dente torto. Agora, na harmonização, você pega um público que muitas vezes tem elementos de dismorfismo, você tem elementos de estar com uma autoestima baixa, porque terminou um casamento, está triste no trabalho e quer fazer uma boca. Vai resolver o problema? Não vai resolver. E essa pessoa que está com a cabeça diferente da orto e do implante, ela pode te processar porque você não paga nada para processar alguém e nem prova nada. Agora você paga para se defender. Existe a inversão do ônus da prova pela hipossuficiência do autor, do paciente, perante o prestador de saúde. Então, o prestador de saúde tem mais deveres e o paciente tem mais direitos para igualar a relação de consumo. É assim que está no Código de Defesa do Consumidor. E aí, eu tenho que entender disso, porque esse paciente tem uma chance muito maior de me processar e nesse processo tem alguns ritos que a gente tem que seguir ali para conseguir provar que fez o certo, o diagnóstico certo, e aí o paciente não tem documentação, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. E ele perde processo hoje, não é porque ele errou, é porque ele não consegue provar que fez certo. Porque ele nunca entendeu do pilar jurídico que eu ensino, do que eu preciso para me respaldar juridicamente de qualquer processo trabalhista, de responsabilidade civil, ético, criminal. Você pode ser rolado por criminal, por lesão corporal. Pô, tem um caso, cara, que foi... Não foi eu o perito desse caso, nem assistente técnico. O paciente fez faceta de cerâmica, tá? E ele gostou do trabalho, ele não ficou insatisfeito com o trabalho, e num papo de festa, conversando com o advogado, falou assim, pô, cara, fiz as facetas, gostei, pô, mas tem uma coisa que me incomodou. Não, o que foi? Eu achava que eram capinhas que eu podia tirar, e o dentista comeu meu dente todo. E aí, o advogado falou, você pode processar ele por lesão corporal. Processou e levou. Lesão corporal, queixa criminal. Então, você comunica tudo que você vai ter que fazer, você vai ter que injetar uma cânula, vai ter que fazer um pertuito, injetar uma cânula, você vai fazer alguma coisa. Você comunicou, o paciente deu ciência que entendeu, aceitou os riscos e concordou com o procedimento executado. Você tem esse documento. Então, isso aqui não é uma dica, porque eu falo, quem está olhando aqui e pega, é uma dica, peguei a dica. Não, cara, tem um monte de coisa. Tem isso que eu estou falando, mais uns 30 para ter atenção. Pessoal, você vê que a gente falou aqui um podcast grande, né? Que você tem certeza que você está aí desde o início, quem está aí também ao vivo aqui, né? Hoje já tem uma hora de podcast? Um pouquinho, né, Gil? 50 minutos. 50? Opa, então tá bom. Vamos, achei até que era mais. Quantidade de coisa que a gente falou. Mas olha só. Você vê eu nem comecei a falar ainda. Se deixar, ele vai até o final do dia. Mas por isso que eu te digo uma coisa. Por que a gente está trazendo profissionais como o Eduardo Picanço aqui? Exatamente para mostrar a você que não é a odontologia que vai te fazer ter um resultado de excelência. Não é só a odontologia, não é só a técnica. Eu sou um professor de técnica, ok. Mas eu tive que mudar muito a minha história de 30 anos de formado para conseguir começar a compreender isso. Você tem a chance hoje de estar começando, ou se está também já com muito tempo de formado, de mudar a sua consciência o mais rápido possível, mudar a sua base... base de comportamento. Base de comportamento, por quê? Para que você consiga evoluir dentro da sua vida profissional. Então hoje, nós estamos 2025. É um ano que está chegando pela frente. Você tem a chance de continuar esse ano fazendo igual 2024, 2023 e para trás, ou você tem a chance de mudar muito essa história. E como é que eu acho, Sandro, não sei se Eduardo acha isso também, que você pode hoje mudar essa história? Tendo pessoas que vão te ensinar esse caminho, tendo mentores, porque senão não adianta. Senão não adianta você ficar ali batendo cabeça, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder ânimo, você vai perder qualidade de vida, você vai perder tudo. E não vai aprender, se não tiver um caminho certo. Verdade. O mentor ele encurta o caminho. Eu costumo falar assim, se você, Sandro, pudesse voltar 10 anos atrás e falar para o Sandro 10 anos atrás um monte de coisa para caminhos para seguir, o que fazer e o que não fazer, você já teria outro resultado. O mentor faz a mesma coisa. Eu tenho aqui 30 anos de experiência empresarial que eu volto para falar, mas não falo para mim, eu falo para quem está
no começo dessa jornada. Então, hoje o conhecimento, ele não é um limitador, porque o conhecimento está todo aí. Só que quanto tempo você aloca para entender cada coisa que está solta? Se eu te dou um direcionamento, olha o quanto que eu te dou de tempo economizado. Eu estudei mais ou menos 500 horas de contabilidade. O meu treinamento tem 40. Quanto vale você não estudar 460 horas que eu estudei? Quanto vale isso de tempo? Você vai dar isso, vamos dizer assim, entregue de mão beijada. Eu vou dar o que a pessoa precisa. Porque eu, quando eu vim, era mato. Eu vou dar o que a pessoa precisa. Então, tudo isso é parte da decisão do que a pessoa quer de verdade para a vida dela. A gente está falando da formação empresarial, vou fazer um paralelo que eu sempre faço. Quantas pessoas estão vendo a gente que precisam aprender essa parte empresarial, a parte estratégica? Praticamente todo mundo está assistindo. Praticamente todo mundo. Eu pergunto, quantas pessoas vocês conhecem que precisam ou querem perder 2 ou 3 quilos? Pode querer perder 5, perder 10, perder 20, mas perder 2 ou 3 quilos, praticamente todo mundo que você conhece, não for aquela pessoa muito magra, ela quer, ou ela precisa perder 2 quilinhos, não é? Quantas pessoas perdem? Quase nenhuma. Porque não é sobre precisar, não é sobre querer, é sobre decidir. E decidir implica em pagar o preço. A pessoa que perdeu os 2, 3 quilos, ela de verdade já tem que fechar a boca, tem que fazer exercício, tem que comer, tem que botar menos para dentro e mais para fora. Ela tem que ir no nutricionista, no endócrino, ela paga um preço para isso. Para a parte empresarial, que todo mundo precisa aprender a precificar, aprender a vender, aprender a administrar, aprender a gerir pessoas, aprender sobre temperamentos, aprender sobre sabotadores, aprender sobre um monte de coisa, você precisa decidir que vai. Eu falo que o resultado que a gente tem, ele deriva de 8 comportamentos. E são comportamentos não tão ligados à tua circunstância. Está ligado a comportamento que é teu, que você tem controle. Primeiro é decidir que vai fazer alguma coisa. A decisão, ela muda o jogo. Segundo comportamento é disciplina. O que é disciplina? É botar na agenda e cumprir. Quando a pessoa fala assim, porque eu não compro o teu curso, porque eu já comprei 4 cursos online no ano passado e não fiz nenhum, eu falo, cara, quando você tem um curso, você pode assistir na hora que você quiser, na velocidade que você quiser, no dia que você quiser, e você não consegue assistir, o teu problema é muito mais grave do que você acha. Porque, cara, é na hora que você quer, só que aí você não tem a autorresponsabilidade. Precisa da tieteteca do colégio para falar, estuda matemática, que vai ter prova. Aí você vai e estuda. Não, acabou. Adolescente é adolescente, mundo adulto, mundo adulto. Então, a disciplina de botar na agenda, simplesmente cumprir, você consegue fazer tudo. Só que eu tenho que colocar ali elementos estratégicos, táticos e operacionais para o teu desenvolvimento. Então, disciplina é o nome do jogo. E a regra? Foco. Que não adianta botar na agenda e você, na hora de estar assistindo aula, você está pedalando. Você está lavando louça enquanto está assistindo aula. Você está malhando enquanto está assistindo aula. Você não vai performar. O teu nível de retenção depende da tua consciência sobre como você aprende. Então, se você aprende, está vendo a gente aqui com papel e caneta, você está aproveitando muito mais do que quem está assistindo esse podcast na academia treinando, ou pedalando, ou no carro enquanto está dirigindo. O teu nível de retenção que você escolheu, só que foi de forma consciente ou inconsciente, é outro elemento. Você escolheu estar focado, e quando você está focado, você retém mais. Então, depois do foco vem o compromisso com o aprendizado, que foi o que eu falei. Eu consigo explicar para alguém que eu aprendi? Consigo, então você aprendeu a pensar. Não consigo. Assiste de novo. O quinto é você aplicar o que aprendeu. Então, aprendi a pensar, pego aquilo, aplico o teste, valido e ajusto. O sexto, fazer com vontade, comprometido. Eu falo, se você não faz com vontade, você não tem resultado. Se você não aplica, você não tem resultado. Se você não tem compromisso com o aprendizado, você não tem resultado. Se você não tem foco, você não tem resultado. Se você não tem disciplina, não tem resultado. Se você não decidiu, não tem resultado. E esses 6, quando eu associo a constância, você toda semana, você faz isso, e a resiliência, quando algo não dá tão certo, você ajusta a rota, é impossível não ter resultado. Só que eu atribuo o resultado a coisas circunstanciais. Se a gente entende isso aqui, tem um livro que é o Milagre da Manhã. Você acorda 1 hora e meia mais cedo, você consegue fazer tudo que você não tinha tempo de fazer. O quanto tempo você procrastina. O que é procrastinação? É o nome bonitinho que deram para uma pessoa irresponsável e preguiçosa. Mas é a procrastina. Você é preguiçoso e irresponsável. Mas pelo menos tem um nome bonito agora. Tem um nome bonito, procrastinação. É isso, você não tem responsabilidade. E é isso. Quando eu entendo que o meu resultado ele vem da minha maturidade emocional e pessoal, tudo meu muda. Porque eu boto na agenda o que tem que acontecer. Você escolhe, eu falo muito do comprometimento e presença intencional.
Você escolhe ser um bom marido. Você escolhe ser um bom namorado. Você escolhe ser uma boa esposa. Você escolhe, porque você sabe o nível de atenção e esforço que você tem que dar para o outro, para você estar conectado ali o tempo inteiro, para aquilo não sair. Se você não escolhe estar comprometido e ter presença intencional, tá com o marido, mas tá no telefone, tá ali, aí eu dá só um selinho, esse casamento ele já acabou, você só não sabe. Você escolhe ser um bom estudante, você escolhe ser um bom amigo, você sabe o quanto de dedicação, você escolhe ser um bom empresário. Só que tem uma jornada, tá? Não adianta que ser dentista você levou 5 anos, mais especializações com 8 horas por dia de estudo. Se você dedicar 1 hora por semana, que muita gente fala assim, Picanço, eu tenho 1 hora por semana. Falei, cara, se você fizer odontologia com 1 hora por semana, você vai se formar quando? Nunca. Quero ficar forte, fortão. Eu tenho 1 hora por semana para ficar forte. Vai ficar forte? Não vai ficar. Eu quero ser empresário com 1 hora por semana. Vai ficar? Não vai ficar. Porque você vai ser sempre do tamanho do seu esforço. A gente podia dizer, então, que esse resumo do nosso podcast hoje, a palavra escolha está em primeiro lugar. Escolha em primeiro lugar. Escolha. A vida é feita de escolhas. E você é livre, é uma frase do Pablo Neruda, você é livre para fazer suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Então, cada um vai ter sempre a vista da montanha que subir. Se você quer uma vida fácil agora, ela vai ficar difícil na frente. E uma vida mais complicada agora, porque você vai ter que entender um pouco mais de coisa, vai ter uma vida mais fácil na frente. São escolhas. O que eu trabalho na mentoria, a gente tem um Mastermind também, que é um programa de educação empresarial continuado, toda segunda-feira, 7h30 da noite, e dura 6 meses. O ambiente que a gente está, ele influencia no resultado. Você pode escolher, tá toda semana falando de futebol, tem jogo do Flamengo hoje, vamos ver o jogo, tal, Botafogo, Vasco, Fluminense. Você pode estar toda semana vendo um jogo. E você pode estar toda semana num programa de mentoria, onde o que a gente fala é de desenvolvimento empresarial, estratégico, empreendedor e gerencial. Um vai te dar uma dopamina rápida e o outro vai te dar uma vida de excelência. Uma dopamina, vamos dizer... São escolhas. Uma dopamina constante. São escolhas. São escolhas. Sempre são escolhas. Você, quando está num ambiente desse, como Mastermind, eu falo, não tem aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais anda? Se você andar com 5 pessoas que traem esposas, você vai ser o sexto a trair. Se você andar com 5 pessoas que só enchem os cornos, você vai encher os cornos também. Se você andar com pessoas que estão falando da parte empresarial, da parte religiosa, da parte espiritual, você vai ser a média daquelas pessoas. Então, você escolhe o ambiente. Isso a mesa que você senta, você escolhe. Gente, esse podcast podia ficar aqui, sei lá, podia ter horas e horas e horas. Se você não escolher mudar, pode doer isso que o Eduardo está falando. Eu acho até dói. Abre até um pouquinho aqui, Diogo. Joga nós dois aqui. Acho que dói essa. Dói. E sabe o que eu vou falar? Lembra o que a gente falou que ia falar nesse podcast? Formação de preço. Não falei nada disso. Olha só, você quer saber mais sobre formação de preço, você faz o curso do Eduardo, que ele vai te explicar sobre isso. Hoje foi só para dar uma sacudida na gente e ver que a gente está no caminho errado. Se você não está fazendo tudo isso que ele falou rapidamente, porque isso é só o início. Você já viu que o homem fala bem. E rápido. E fala bem rápido, é uma metralhadora. Mas você vê que não tem nenhum conceito que não é de excelência do que ele está falando. Então, quer dizer, o cara buscou muito essa história. Fico muito feliz de ter esse podcast de tanta qualidade dentro de um mundo que a gente está falando de técnica. Porque eu falo para todos que passam por mim, e isso me bota sempre em primeiro lugar. A técnica me trouxe, ou me traz ainda hoje, 15% do meu resultado. O restante é isso tudo e mais alguma coisa que a gente tem que aprender com mentores como o Eduardo. Por isso que ele está aqui hoje falando desse podcast com a gente. Senão a gente poderia estar vendo o jogo de outro futebol. Poderia. Mas poderia. Não falei para você não ver jogo, tá? Não falei para você não ver filme. Você tem um momento de série. Tem pra gente dentro da sua agenda, você bota isso. É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Quando você ia chegando, eu falei pro Diogo assim que você tem a agenda sua toda programada. Toda. O tempo de deslocamento, o tempo do lanche que você vai fazer, o tempo do compromisso que tem depois. Tudo. Que eu tenho uma das aulas que eu dou é gestão estratégica e inteligente de tempo. Eu mapeio tudo que eu preciso fazer de nível estratégico, tático, operacional dentro de cada negócio. Eu no consultório, 40% do meu tempo eu atendo como dentista e os outros 60% para outros negócios. E eu separo a parte tática e estratégica de cada negócio. Só que se eu pegar o tempo total, vamos botar aí que 60% é para atividades que me dão um retorno financeiro, 30% qualidade de vida e 10% propósito. Então, quando o Sandro me chama para estar aqui,
eu vim aqui de forma gratuita, graciosa. Então está dentro de um propósito. Tá? Então, esse tempo de podcast é um tempo de propósito. Qualidade de vida. Se você não me chama para tomar um chopp, é na agenda de chopp, de lazer. Tem uma agenda chamada lazer e entretenimento. Então, 30% do meu tempo do ano é para essa agenda. E os outros 60% para a parte de retorno financeiro. Então, se eu tiver que me deslocar, está na agenda. E aí eu começo a ver. Eu parei de dar um pouco de curso presencial em algumas cidades, porque o tempo que eu me deslocava, quando eu fiz a leitura da gestão do meu tempo, eu ficava mais tempo me deslocando do que com meus filhos. Aí eu falei, cara, na hora que você lê esse indicador, esse KPI, eu falei, cara, não está errado. Eu ficar mais tempo me deslocando com meus filhos, não está certo. Aí botei mais tempo para as crianças e comecei a fazer mais treinamentos online. E aí, tudo é agendado. O tempo que vai desenvolver a tua parte estratégica, que eu tenho, apesar de ser estrategista, eu tenho mentores de estratégia e que eu pago muito mais do que o preço do meu curso. Por quê? Porque quanto mais você investe, de verdade, não tem assim, bom e barato. É difícil ter bom e barato. É difícil. Se é bom não é barato, e se é barato dificilmente é bom. Dificilmente é bom. Então, o teu investimento, eu vejo assim, o que é gasto, o que é despesa, o que é investimento, o que é custo. Quando eu compro um livro e deixo na estante, ele é um gasto, porque ele não serve para nada. Agora, se eu peguei esse livro e apliquei a técnica lá e cobrei R$2.000 naquele procedimento, fiz 10 no ano, eu fiz 20 mil com um livro que me custou R$1.000. É investimento, investi 1.000 e com aquilo ali eu aprendi uma técnica que eu vou fazer 20 mil ao longo de um ano, todo ano. Teve um retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento. Então, quando eu vejo a Ana Paula Barbosa, que é uma professora de bucomaxilo lá do Mato Grosso, de Cuiabá, ela mandou mensagem para mim ontem. Ela fez o curso de dentista empresário e ela tem uma evolução que eu vou compartilhar, como ela me deixou à vontade para compartilhar. Na pandemia, a receita dela anual era de 900 mil, na pandemia caiu para 200. Aí ela fez o curso. Depois ela foi para 1.770.000. Depois 2.200.000 e pouco. E investiu 20, 30 mil. Para fazer mais, em 2 anos ela fez mais 2 milhões de reais. Ela só fez uma coisa, escolha. Ela fez uma escolha. Só que ela mandou ontem para mim, posso até depois pegar o telefone está filmando ali. Ela falou, Eduardo, o principal do teu treinamento é a mudança de mentalidade. Sim. Que está num dos cursos, que é o de desenvolvimento pessoal e liderança. E do de empreendedorismo também. São 8 cursos. Empreendedorismo, plano estratégico, plano financeiro e tributário, plano jurídico, plano administrativo, plano de marketing, plano comercial e desenvolvimento pessoal e liderança. São 8 cursos separados. Se você quiser comprar o curso separado, você pode, mas recomendo que se você já tem uma formação empresarial, você pode até escolher um deles. Mas se você não tem, fazer todos. É igual você fazer odontologia. Não, eu quero aprender só prótese. Tá, mas é interessante você conhecer ainda a cirurgia, a orto. Eu quero fazer harmonização orofacial, mas eu não quero saber de dente. Então, você escolhe a tua limitação de diagnóstico. Perfeito. Existe uma limitação diagnóstica quando você estuda só a harmonização facial e não a orofacial. A orofacial implica em você fazer leitura de curva de arcada, curva de Spee, curva de Wilson, projeção de dente ou não projeção de dente. Você começa a entender de um monte de coisa que a odontologia te dá de conhecimento. Então, a escolha é sempre de cada um. Palavra de ordem do nosso podcast de hoje. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. 2025 está na sua mão. Escolha o que você quer, escolha o que você está buscando na sua vida e procure mentores que possam te dar esse caminho. Então, a gente está aqui com um grande mentor, tanto é que ele está aqui com a gente hoje exatamente por isso, porque eu vejo, cara, como algo que possa mudar a sua vida. Como pode mudar a minha, cada vez que ele fala aqui, eu vejo que eu posso melhorar alguma coisa, já estou aqui, meu cérebro já está fervilhando, o que eu vou mudar em algumas coisas que ele falou aqui. As escolhas que eu vou fazer para 2025. Então, a gente começa esse podcast, pode ser que você esteja vendo 2026, 27, 28, tomara que você esteja vendo. E fique até o final quando a gente está falando sobre esse encerramento aqui, porque realmente essas escolhas vão fazer você ser empresário e fazer dinheiro acontecer na sua vida, fazer a sua vida, mudança da sua família, etc. e tal, né, além da sua profissão, ou você pode escolher continuar sendo o mesmo profissional que é. E fico tranquilo em falar isso, porque eu já fui as duas coisas e hoje eu estou buscando essas escolhas melhores.
E é por isso que a gente está aqui, para poder sugar um pouquinho desse cara. E eu já aproveito aqui para agradecer a presença dele, porque senão a gente já fez um podcast aqui de uma semana. Vai ter 40 horas de podcast aqui, pelo menos. Vai virar curso. Vai virar curso. Então, olha, obrigado pela presença. Vou deixar o Edu encerrar esse podcast hoje. Mas fica aqui um grande aprendizado, uma grande lição na minha vida, então, e espero que tenha sido na sua também. A vida é feita de escolhas. E muitas vezes a gente já escutou isso, porque isso é uma frase que muita gente fala. Porém, é uma frase que pouca gente executa. E conhecendo o Eduardo do jeito que é, falando até isso da agenda dele, como foi, eu sei que isso é verdadeiro. Tanto é que para ele vir aqui hoje, ele fez uma agenda programada. Eu levo tantas horas para chegar até aí. Quando saiu de casa, ele me mandou o Waze dizendo que chegava em tantos minutos. E chegou na hora cravada do negócio, ele tem um compromisso daqui a pouco, ele tem que sair em tanto tempo, ele leva um tempo de deslocamento X. Exatamente isso. A minha vida é isso todo dia. Isso é escolha. É isso todo dia. Não é fácil, gente. Se eu te falar aqui que eu estou achando tudo que ele está falando fácil, mesmo tentando fazer isso todo dia, não é fácil. Para você que não faz nada, vai ser mais difícil ainda. Só que a felicidade de você conquistar não está na facilidade, né? Se você escolhe ser dentista, você vai levar 5 anos para isso. Você não vai ser dentista na semana seguinte. Se você quiser ser dono de consultório, entenda que tem um processo, tem um esforço. E acho que para a gente fechar, eu falo que a vida é feita de escolha, mas é a sua atitude e a sua decisão que muda seu futuro, não a sua desculpa. Então, a competência empresarial é uma escolha e incompetência também. Tudo que você não tem de competência, você escolheu não buscar competência. Então, a partir de hoje, nunca mais fale que não foi ninguém que te ensinou. Nunca mais fale isso. Fale que foi você que escolheu não aprender. Porque você tem gratuitamente na internet, tem vários conteúdos gratuitos, eles só não estão ordenados. Você vai levar muito mais tempo para poder absorver isso, ou você pode investir em algo que vai te dar um retorno, tanto pessoal quanto financeiro, a médio e longo prazo. E aí, a vida é feita de escolhas. Bom, eu só posso dizer o seguinte, a qualidade desse podcast de hoje é assim para você parar, ver e rever muitas vezes, até a hora que você possa passar para frente e ver outro podcast. Não faça isso antes de aprender tudo que o Eduardo falou aqui. Não é o suficiente. E aí, segue o cara lá, Eduardo Picanço. Né? Vou fazer a brincadeira aqui. Eduardo Picanço, quer que você cedilha? Eduardo Picanco. Se você botar Eduardo Pica, já me acha. Tem ponto no meio? Não, pica direto. Amigo, obrigado por essa aula de hoje. É sempre um grande prazer a gente estar com o Eduardo, porque a gente aprende e sempre se divertindo. Você vai ter sempre vendo ele com um sorriso no rosto. Sim. A única hora que ele está sem um sorriso no rosto é quando alguém fala alguma coisa que estimula ele a reagir, porque eu já vi algumas vezes, mas a reação sempre dele é sempre em prol da reflexão. Só que muita gente não está preparado para ter reflexão. Exato. Pode ser que você, de repente, não esteja preparado para ver esse podcast de hoje. Mas veja e reveja, que de repente, um momento ele vai conectar com você, você vai fazer escolhas melhores. Obrigado mesmo, amigo. É isso, querido. Um grande prazer. Tamo junto. Beijo, pessoal.